Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Salmo de número 55, a partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui lamenta que não era um inimigo que o afrontava, porque ele teria suportado a afronta do inimigo. Ele teria suportado a afronta de alguém que sempre se declarou contra ele. Alguém que nunca escondeu o que sentia por ele. Mas ele diz que era um amigo, mais do que amigo, amigo íntimo. Então trata-se de um momento que o salmista passou, de uma traição, de um levante. O seu amigo íntimo, o seu parceiro, o seu companheiro, ele diz que praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Eles iam juntos à casa de Deus, eram companheiros. Não sabemos de quanto tempo. Então trata-se de um golpe, de uma traição, de um amigo. E por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso inimigo, ele sonda todos aqueles que estão à nossa volta. O nosso inimigo é espírito e a nossa luta também é espiritual. Ele sonda. E todo aquele que estiver disponível, o inimigo ele usa. O inimigo pode usar todos, desde que deem uma brecha, desde que abram uma porta, que se distraia um único minuto, o inimigo ele vai entrar. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus falava da sua morte, um dos discípulos disse: não, Senhor, que isso não te suceda. E o Senhor Jesus o repreendeu: aparta-te de mim, Satanás, porque ele percebeu que naquele momento o inimigo usou a boca daquele discípulo, porque o Senhor Jesus tinha de morrer para salvar a humanidade dos seus pecados. Como é que ele estava a dizer que o Senhor não poderia passar por isso? Era obra do inimigo, porque se fosse coisa do seu pensamento, o Espírito Santo de Deus naquele momento iria lhe dar um discernimento e ele não se levantaria contra o propósito do Senhor Jesus Cristo. Isso é um exemplo de como o inimigo age. Ele agiu no meio dos discípulos, levantando um para traí-lo, que é Judas. Então, assim acontece no nosso dia a dia. Ele sonda os familiares, sonda os amigos, sonda os colegas. E onde tiver uma semente do maligno, onde tiver uma brecha, ele entra. Ele usa especialmente aqueles que guardam mágoa, aqueles que são muito irados, os que são invejosos, os que têm um coração duro, obstinado. Esses preferencialmente, porque são coisas que abrem porta para o inimigo entrar. Por isso é que o Senhor Jesus fala das bem-aventuranças, dos limpos de coração, dos pacificadores.
Porque quando nós temos essas virtudes, o inimigo tem uma dificuldade de entrar, de adentrar nas nossas vidas, no nosso coração e nos nossos pensamentos. Quando nós estamos irados, o inimigo nos sugere coisas abomináveis, comportamentos agressivos. Então, o companheiro do salmista Davi, a rima do servo de Deus, se deixou levar, caiu no laço do passarinheiro e começou a perseguir. A rima o servo de Deus, conosco não é diferente. Quantos casos o inimigo levanta uma mulher no meio das amizades para destruir casamentos? O inimigo levanta um colega para sabotar o trabalho, para sabotar o projeto. O inimigo levanta alguém dentro da igreja com calúnias, com difamações. Levanta alguém dentro da própria família, até o próprio irmão, para pelejar contra ti. É muito triste dizer isso, mas há muitos casos de pessoas muito próximas tentando arruinar, destruir a vida dos próprios familiares. Pessoas próximas que eu nem vou falar o grau de parentesco para não causar escândalo, mas isso é real, falo com conhecimento de causa. Esse espírito, chamado espírito da inveja, tem sido a motivação, o combustível para a destruição de muita gente. Quando o inimigo ele entra com a ira, com a inveja, entra com a destruição. Ele precisa de aliados, ele precisa de pessoas que trabalhem por ele em prol daquilo que ele deseja, que é a destruição. Porque a palavra do Senhor diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Como é que ele vai destruir? Precisa usar pessoas. O nosso corpo é um templo que nunca ficará desabitado. Se não for habitado pelo Espírito Santo de Deus, será habitado pelo Espírito ou pelos espíritos malignos. Sempre haverá um espírito dentro do corpo humano. Ele sonda, e quando ele encontra uma brecha, ele entra. Precisamos orar incessantemente contra o espírito de inveja, porque muitas das vezes está a correr tudo bem, está tudo alinhado e de repente se levanta alguém, muitas das vezes silenciosamente, você nem sabe, alguém que frequenta a tua casa, alguém que vai contigo até a igreja, alguém que come contigo, está a pelejar contra ti. E é muito fácil nos atingir porque alguém que está perto, tem acesso à casa, tem acesso a muita coisa. Por isso é que o inimigo investe. Mas o nosso Deus, ele contempla todas as coisas. O nosso Deus, ele sabe aqueles que estão com o coração corrompido pelo inimigo, aqueles que pelejam de dia e de noite contra nós. As pessoas que estão longe não têm como nos atingir. São pessoas próximas a nós, pessoas que conhecem o nosso histórico, conhecem a nossa vida, conhecem a nossa história, movidas pela inveja, pelo ódio. Deus vai repreender esse espírito que está a sondar a tua casa e a tua família. Muitas vezes recebemos presentes consagrados. Muitas vezes colocamos o inimigo dentro da nossa própria casa. Muitas vezes vamos com o inimigo até a casa de Deus, como foi o caso do salmista. Íamos com a multidão à casa de Deus, lembrando que o inimigo foi um anjo de luz.
E Ele sabe exatamente como camuflar comportamentos. Eu, desde que comecei a ter acesso ao mundo espiritual, comecei a entender as coisas. Eu digo que não coloco a mão no fogo por ninguém. É muito difícil com as coisas que nós observamos. Pessoas que socialmente, aparentemente são anjos, mas só Deus sabe o que elas têm feito. Arriba, só Deus sabe o que está no coração de cada um. Por isso é que a palavra diz que devemos confiar somente, inteiramente em Deus, porque Ele é o único perfeito. O nosso Deus não nos decepciona. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é a perfeição. Vamos repreender esse espírito que tem destruído vidas, que tem destruído famílias. Deus, Ele me mostra um processo. Alguém que estava para ser promovido, mas o diabo usou alguém que trabalha diretamente com o diretor do departamento. Rimando, e disse: não, ainda não está pronto. Riba não está capacitado. O mês passado fizemos um trabalho, ele não conseguiu concluir, mas Deus vai repreender esse espírito. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. A tua promoção vai sair no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, vai pelejar contra as forças espirituais do mal. Lembrando que nós não vamos pelejar contra as pessoas, mas contra esse espírito que está a usá-las. O espírito de inveja será aniquilado, será destruído no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Oh Deus, só o Senhor sabe os livramentos que o Senhor tem nos dado. Deus, só o Senhor sabe a nossa caminhada. Oh Deus, de onde o Senhor nos tirou. Deus, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas tribulações. Mas Deus, todos os dias estamos aqui na Tua santa e bendita presença. Queremos, Deus, te exaltar. Queremos, Deus, te glorificar. Arriba pela Tua bondade, pelo Teu sustento, Deus, o que seria das nossas almas? Sem a Tua graça, Deus, cremos nas Tuas promessas. Cremos na Tua misericórdia. Cremos, Deus, na Tua bondade e no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor tenha compaixão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Deus, nos lava, nos purifica com o precioso sangue do Cordeiro. Deus, porque reconhecemos que somos falhos e pecadores. Mas a Tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus, nos lava, nos purifica, nos santifica. Remova, Deus, toda semente que não provém de Ti. Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós clamamos, ó Deus, ao Teu santo e bendito nome. Levanta-te, ó Deus, nessa noite e peleja pelas nossas vidas. Peleja, Deus, pela nossa casa e pela nossa família. Deus, repreenda todo espírito do maligno. Deus, agindo ao nosso redor, ao nosso derredor. Deus, toda força espiritual da maldade, tentando, Deus, bloquear, tentando, Deus, destruir, envergonhar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Deus, a Tua palavra diz
que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Deus, envergonhe os nossos inimigos, envergonhe, Deus, os nossos adversários, e comece, Deus, a quebrar todas as suas obras. Deus, todos aqueles que têm feito, Deus, obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria contra nós e a nossa casa, localiza, Deus, e quebre. Deus, aqueles que andam de casa em casa, de lugares de trevas, porque querem ver a nossa ruína. Deus, que todos os seus planos sejam fracassados. Deus, que todos os seus planos sejam destruídos pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, todas as palavras declaradas, Pai, contra nós e a nossa casa, que sejam anuladas, que sejam, Deus, destruídas. E nós declaramos a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. As bênçãos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por intermédio do seu sangue. Toda a inveja sobre nós cai por terra, todo olho gordo sobre nós cai por terra, toda perseguição do maligno. Deus, inveja contra a nossa casa, a nossa família, Deus, contra o trabalho, o ministério, contra tudo aquilo que nos pertence. Deus, aonde estiver, ó Deus, aonde tiver alguém cheio de inveja, de ódio contra as nossas vidas, ó Deus, alcança. Deus, e liberta, Deus, dessas forças espirituais do mal. Liberta, Deus, arranca a semente do maligno. Deus, e lança fora. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra nós e a nossa casa. Livra-nos, ó Deus, da fúria do maligno. Livra-nos, ó Deus. De toda a fúria, dos espíritos familiares. Ó Deus, alcança onde tiver um altar familiar. Deus, que o Senhor venha quebrar, Deus, esses altares que incitam o ódio, a inveja dentro da nossa família. Quebra, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, que haja paz dentro da nossa casa, que haja paz, Deus, dentro da nossa família. Repreenda, Deus, as contendas, as brigas, Deus, as confusões, as dissensões. Deus, todo aquele que tem entrado dentro da nossa casa com o propósito de destruir. Deus, liberta, remova de dentro da nossa casa, liberte, remove de dentro, da nossa família. Deus, remova da nossa vida. Deus, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos livra, Deus, aquele que peleja contra os nossos inimigos, aquele que nos defende. Deus, se conosco, Pai, não permita que sejamos confundidos e envergonhados. Confundidos e envergonhados. Deus, sejam os nossos adversários, sejam os nossos inimigos. O Espírito Santo me mostra um jovem, um adolescente que começou a decair na vida acadêmica. Espírito de inveja, lançado
vindo de uma amiga da mãe. Arriba, Deus, repreende esse espírito. Deus, esse espírito que foi lançado sobre essa adolescente, que venha cair por terra no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, liberta essa criança. Abra, Deus, o entendimento, que todo bloqueio, Deus, que foi colocado na sua mente, seja quebrado no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, Deus, a sabedoria. Restaura, Deus, a inteligência. E cancela todas as palavras que ela declarou. No poderoso nome de Jesus. Cubra, Deus, essa criança com teu precioso sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, Deus, a tua graça e a tua bênção. Esconda-nos debaixo do teu esconderijo. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã é para todo sempre. Amém.